Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Deixa eu falar com o senhor. Nós vamos tentar uns minutinhos antes de terminar, porque tem crianças de van. Palavrinha aqui. Ops, vai falar, meninos. Primeiro eu quero agradecer a visita de vocês. Numa exposição de arte, será que é feito por crianças ou por adultos, gente grande? Crianças, isso aí. Crianças igual vocês. Tipo assim, 7, 8, 9 anos, né? Por aí? De foto e vídeo, porque depois isso vira livro. Ó. Esse aqui é um livro que nós fizemos, publicou esse ano em Belo Horizonte, foi distribuído para todas as escolas, chama Arte na Infância, que são aspectos conceituais, teoria, criança faz arte, não faz arte, tem gente dizendo que criança não faz arte. Esse é o projeto Língua Visual. Esse projeto tem o patrocínio da Valorec Mannesmann, se trata de linguagem. Que tipo de linguagem? Linguagem visual. Que linguagem é essa visual? São imagens, são figuras, que a gente vai ver e entender alguma coisa quando a gente olha uma figura. Linguagem visual. São desenhos, são imagens. Na linguagem verbal, oral, então, se eu falar, eu gosto de você, vocês entenderam? Sim. Entenderam? Porque já foram alfabetizados, sabem ler. Isso é linguagem verbal, ou então, linguagem oral, a gente falando, ou escrita. Mas quando a gente faz uma linguagem visual, esse desenho aqui usa ponto, usa linha. Agora eu vou falar de linguagem visual. Vocês estão vendo o desenho aqui, estão entendendo alguma coisa aqui, não está entendendo? Sim. O que a pessoa está falando aqui, Então, olha, para fazer isso aqui, ela usou pontos, pontinhos, aqui fez um ponto, fez outro pontinho ali, usou linhas, linha calma, linha dançando, linha hesitante, linha nervosa e fez linhas, E daí ela usou também cor, e aí coloriu de verde, e usou um papel para desenhar, um suporte. Então, usando esses elementos, ponto, linha, cor e um suporte, essa criança fez o desenho dela e está dando um recado aqui para nós. O que é que vocês veem aqui? Uma árvore. Qual que é a cor? Verde. Uma frutinha vermelha, que é um potinho. Então, ela conseguiu falar de uma árvore que estava lá na imaginação dela. Uma árvore verde, uma frutinha vermelha. Isso aqui é linguagem visual. E para vocês fazerem esse desenho, aí vocês precisam também de se alfabetizar na linguagem visual. Aprender como usar o ponto, como usar a linha, como usar a cor, como usar o papel. E aí vocês fazem uma linguagem visual. Essa exposição, a gente está falando de linguagem visual. Não é? E o que vamos usar para fazer essa linguagem visual? Imaginação, que está aqui na cabeça da menina. Mas vamos usar papel, cor, ponto, linha.
e aí faz um desenho. Não é? Linguagem visual. Então isso tem uma alfabetização. Agora tem um problema, eu vou falar rapidamente sobre ele, com as professoras especialmente. É que existe o setor, depois de trabalhar 10 anos com esse projeto, eu fiz uma pós-graduação, e aí fui ver o que está sendo usado na literatura para o ensino de arte nas escolas. Tem os parâmetros curriculares, né? Parâmetro curricular de arte, coisas desse tipo. E a orientação, a ênfase desse parâmetro curricular é no ensino da história da arte do adulto. Lá não tem arte de criança, lá tem a arte do adulto. E aí vocês vão aprender sobre determinado artista, o outro artista, né? E a escola, para fixar esse conhecimento sobre aquele artista adulto, famoso, coloca vocês para fazer uma tal de releitura. Provavelmente, né, o Kaique esteja fazendo também releitura. O Brasil inteiro está fazendo releitura. Tá, professor? Pega a obra de um artista e aí faz uma reinterpretação. Então, qual que é o problema? Esse setor acadêmico, formado em escola de arte, galerias, mercado de arte, história da arte, diz o seguinte: criança não faz arte. Ok? Então eu fui questionado durante o trabalho, porque eu já estava fazendo esse projeto há 10 anos, e aí a criança não faz arte, então o que é isso que ela faz? Será que isso aí não é arte, não? Eu acho que é. Eu acho que é arte. Não é? Então, mas e por que esse setor acadêmico diz que criança não faz arte? Porque ela não está na linha de trabalhos que vem aí de Leonardo da Vinci, o estilo de época, impressionismo, cubismo, pontilhismo, né? Modernismo, arte contemporânea. Não está nessa linhagem a criança, mas ela tem a expressão dela, própria da infância, do jeito dela, que merece ser vista, merece ter visibilidade, ser mostrada, ser exposta. E ela não está sendo mostrada, ela não está sendo exposta. Onde tem um livro que tem arte da criança? Onde tem um livro que tem arte da criança? Você não vai encontrar. Tem algum livro que tem arte da criança, sim? De arte de criança, sim? É muito difícil encontrar alguma coisa. Porque ela não está no museu, não está na galeria, né? Não está nesses locais. E aí, os educadores estão falando que criança não faz arte, e quando chega um professor de arte e educação, esse professor vai colocar essas crianças para estudar a história da arte dos famosos, e vão fazer as releituras. E enquanto a criança está fazendo essa tal da releitura, ela deixa de fazer o seu próprio trabalho. E olha só, a própria palavra já diz, releitura. Para a gente fazer uma releitura, pressupõe uma reinterpretação. Leitura, pressupõe que você seja capaz de fazer uma leitura. E para você fazer uma leitura, você precisa de quê? Vocês conseguiram ler. Eu gosto de você porque vocês foram alfabetizados. E para vocês fazerem uma leitura de uma obra, vocês também precisam ser alfabetizados nos recursos da linguagem, conhecer esses elementos e como eles trabalham, do ponto de vista de peso, de equilíbrio, né? Do temperamento das linhas, linha calma, nervosa, agitada, temperatura, né? Cores, que são também a ideia de peso, de equilíbrio na composição. Então, como é que pretende-se que essa criança faça uma releitura, se ela ainda não é capaz de fazer uma leitura, porque ela ainda não foi alfabetizada na linguagem visual? Então, existe um problema no ensino. Qual que é o problema? É que a orientação está só para o ensino da história desse adulto, coloca essa criança para fazer uma tal de releitura, sendo que ela não foi nem alfabetizada ainda. Entende o problema? Não sei se concordam comigo, mas esse é o cenário que nós estamos, então, encontrando. E aí vem os setores da arte, de museus, de galeria, etc., e falam, criança não faz arte. Alguma pergunta tem aqui, gente? A professora Ana Flávia está aqui comentando nesse momento inicial do nosso trabalho e ela quer dar as primeiras impressões. Conta para nós, professora, as suas impressões sobre os nossos conceitos, né, na aplicação desse trabalho, do ensino da arte e da sua experiência também na escola, não é? Então, Elias, estava comentando com outra professora amiga, né?
em relação à sua fala. Eu achei muito pertinente. Eu trabalho numa escola, né, de educação infantil, no CEMEI, aqui na cidade de João Pinheiro, e eu achei muito pertinente a sua fala em relação à prática, né, na minha escola, que é uma questão que a gente fala sempre com os professores, a gente aborda muito na nossa escola, essa questão do livre, né, de deixar a criança livre para produzir. Isso é muito importante, porque a criança ela precisa, né, sentir, né, essa questão do trabalhar, do desenvolver a si próprio, né, a sua expressão. Ela tem que ter liberdade para expressar o que ela sente, né, o que ela vive, a forma de mostrar, né, o que ela está aprendendo. Então, é uma questão que a gente sempre está mostrando, está abordando com os professores. Por exemplo, trabalhou uma história, eu vi a questão do tema casas, por exemplo. Essa semana passada a gente trabalhou uma história dos 3 porquinhos, né, a sequência didática. Eu falei que as meninas trabalham, né, então a gente sempre fala isso. Deixa as crianças tentarem, né, desenhar da forma delas. Uma forma que, né, a BNCC traz muito com isso, da criança trabalhar, né, o conceito, né, do corpo, do ser, né, o eu, então de forma livre. E eu achei muito importante isso, porque de fato, às vezes a gente não se depara ainda com essas considerações do trazer pronto para a criança, né, trazer pronto o desenho, trazer pronto, né, o retrato, né, o corpo humano para montar, e eu percebi na sua fala essas questões, e eu acho que isso tem que vir desde pequeno mesmo, desde essa faixa etária bem tenra, né, do maternal, 3 aninhos e tudo, para depois quando chegar nessa faixa etária, igual você falou, nos anos iniciais, ele já tem essa concepção, né? Quando você mostrou ali a questão da teoria das cores, é a partir dessas pequenas coisas, fazer uma experiência da garrafa, da mistura das cores. Essa semana nós fizemos isso para uma turma de 2 anos. Na questão de trabalhar a cor verde, de fazer a experiência da mágica da garrafa, né? Colocar na tampinha e misturar as cores para eles poderem entender de onde vem a cor verde. Por que aconteceu a cor verde? Porque eles já conhecem o azul, já conhecem o amarelo. Então, assim, é a partir mesmo, né, de coisas lúdicas. Não é simplesmente entregar pronto para eles, né? Então, eu achei muito, muito pertinente a sua fala. Eu falei assim, não, tinha que ter gravado ele falando para levar os professores, para a gente mostrar assim que não é uma coisa só da cabeça, só dos livros. Realmente é fato, né? Precisa falar. Então, você está de parabéns. Acho que o projeto, ele é realmente o que acontece nas escolas, só que às vezes a gente, né, fica assim, perdido, pensando, não, será que está certo, né? São referências. Aí quando a gente vê de perto, encontra alguém, assim, fala assim, opa, estou no caminho certo, né? Por aí mesmo. Então, você está de parabéns, viu? Muito obrigado, professora. Esse livro foi distribuído em Belo Horizonte para todas as escolas, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e ele está disponível no site do projeto, pintura, vídeo, fotografia, moda, decoração, né? Todas as áreas profissionais. Nós deixamos um livro desse na Secretaria de Educação e doamos um livro aqui também para esta escola. Bom, alguma pergunta? Vamos ao vídeo, não é? Professora, secretário. Sensacional. Parabéns. Né? Realmente encantador. Isso, assim. Então, dá para aproveitar alguma coisa aí na prática, né? Ah, e com certeza eu quero me inscrever para o curso, se for possível. Sim, Eu então. não sou artista, não. Isso não tem problema nenhum, né? Tá ali as práticas, o curso dá o passo a passo também, né? Maravilhoso. Alguns alunos responderam que não gostam do desenho, mas talvez se experimentar, pode descobrir aí, né? Exatamente. A hora que põe, todo mundo começa a desenhar, aí descobre que gosta assim. Exatamente. Porque não tiver Pode essa despertar o gosto, o prazer pela. referência.
pela arte, pela leitura. Perfeito. E acha que dá para usar esse material na prática? Ter Com uma certeza. referência, curso Com online, certeza. audiovisual, professores têm interesse nesse curso, organização? Nós vamos entrar em contato. Vale a pena experimentar, né? Para despertar no aluno essa área aí, né? Da arte, do desenho. Esse aluno aqui gosta de arte, ó. Esse aí gosta de arte, né, professor? O professor já conhece. Excelente projeto, né? É uma cultura. Esse ali que gosta de desenhar. Como é que é seu nome? Fábio. Flávio. Fábio. Fábio. E aí, Flávio? Gostou do vídeo, Flávio? Então. E aí, feliz da cor, tem o material, tem o livro, né? Online. Esse aluno seu, professor? Da sua turma? É sim, do 8º integral. O que você achou aí do vídeo? Muito bom, né? É uma cultura muito fantástica, né? É um desenvolvimento para os alunos, né? O desenho é muito importante, trabalhar com as cores, né? Os riscos, né? Cada um tem seu movimento, né? Isso é muito bom. A linguagem. A linguagem, né? Visual. Para expressão. Isso é muito bom, fantástico. Elisa. Aí. Projeto Língua Visual.